Você tem andado meio pessimista ultimamente? Você costuma conviver com pessoas pessimistas ao redor? Você sabe qual é o impacto do pessimismo na tua vida? É sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo de hoje, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instantinho. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é otimismo. Será que o mundo é dos otimistas mesmo? Você prefere conviver com pessoas otimistas ou pessimistas? Vamos pensar um pouquinho a respeito e discutir alguns pontos importantes, a partir inclusive da origem da palavra otimismo. Otimismo vem da palavra optimus, lá do latim antigo, ou seja, pessoa que possui muitos bens, muitos dons, muitas riquezas, muitas habilidades e assim por diante. Portanto, era sempre vista como uma coisa positiva, ou seja, que todo mundo, entre aspas, invejava, queria ser, queria ter e assim por diante. Portanto, otimismo é uma espécie de comportamento, ou seja, uma atitude, é um comportamento em relação a alguma situação com um olhar mais positivo, mais animador, mais promissor e assim por diante. Ou seja, pessoas otimistas conseguem enxergar a situação sob um prisma ou um ângulo diferente, ou seja, ter uma coisa favorável em respeito a determinada situação. Eu posso sempre enxergar uma determinada situação de duas formas. Há quem olhe isso de maneira negativa e há quem olhe isso de maneira positiva. Os pessimistas sempre olharão sobre um ângulo mais negativo. Os positivistas ou os otimistas sempre olharão isso de maneira mais positiva. Sempre é possível extrair uma coisa boa, independentemente da situação ou da adversidade ou da negatividade que, em princípio, aparenta ser qualquer situação. Ao contrário do otimismo, o pessimismo sempre tende a levar as coisas para o lado mais sombrio da situação, ou seja, sobre o aspecto mais negativo, mais inferiorizado, mais vitimista até certo ponto. Ainda que a situação não pareça tão ruim, os pessimistas em geral fazem com que elas se transformem numa situação ruim. É só você avaliar hoje, por exemplo, o momento em que nós estamos vivendo, com essa polarização, essa tentativa de segregação e assim por diante. Sempre é possível olhar cada situação da forma como aquilo que predomina em você. Ou seja, se você é, por natureza, uma pessoa otimista, você sempre vai tentar olhar o lado bom da coisa. Mas se você é uma pessoa pessimista, você sempre tem uma tendência de olhar as questões de maneira mais negativa, mais pessimista, mais, de alguma maneira, influenciando negativamente as coisas. Vamos ver aqui um exemplo prático que eu sempre trago comigo ao longo da minha vida de pessimismo, aquilo que eu chamo de pessimismo na prática. Durante muito tempo eu trabalhei numa grande companhia e atendia vários clientes numa determinada região. E cada vez que eu ia para uma região aqui no interior do Paraná, eu tinha que visitar um cliente nosso que era extremamente pessimista. Ou seja, ele nunca conseguia enxergar as coisas da maneira mais positiva, por mais que ela representasse sempre algo positivo. Eu lembro muito bem que certa vez eu cheguei até ele e falei: "Poxa, bom dia, como vai o senhor? Tudo em ordem? Olha que céu bacana hoje, eu acho que agora a safra vai engrenar, não vai mesmo, Lê? Vai nada. Primeiro, você já chegou aqui depois de muito tempo. Parece que esqueceu de mim. Olha a minha situação, a minha condição. A empresa me esqueceu? Esqueceram que eu existo?" Falei: mas agora estou aqui, vamos lá, vou te ajudar da melhor forma possível. Nós temos um roteiro de visita e assim por diante. Eu soube inclusive que seu filho passou no vestibular lá na capital, que bacana, meus parabéns. Que parabéns que nada, é mais uma despesa que eu vou ter na vida. É mais um problema para eu me preocupar. Podia estar aqui me ajudando, trabalhando aqui na lavoura comigo, me ajudando aqui no meu estabelecimento, mas não, foi passear em Curitiba e agora ainda diz que passou no vestibular. Ou seja, aquilo ia de certa forma um pouco me deprimindo, mas eu era uma pessoa bem treinada, trabalhava numa grande corporação, sabia como tirar de certa forma isso de letra, embora aquilo me incomodasse. Porque tudo
que eu falava, ou por mais que você falasse coisas boas, positivas, por mais que você tentasse reanimar a pessoa, ela sempre conseguia distorcer a situação. Então aquilo, de alguma maneira, me serviu de lição. Eu saía de lá um pouco desanimado, mas logo eu retomava o ânimo quando eu voltava para a capital, porque eu sabia que era um dentre aqueles 300 clientes que eu tinha. Então é uma forma de você ver a situação. Como é que eu poderia enxergar aquilo, ou como é que eu poderia transformar aquilo, se na prática a pessoa mesmo não queria ser ajudada. Isso é o que eu chamo de pessimismo na prática. Quando você sabe que está bem, quando você vê uma situação, ela não é tão ruim assim, ela tende sempre a melhorar, mas não. Você faz questão de se vitimizar, de priorizar o negativo, de olhar sempre com um ângulo que contraria todas as pessoas, muitas vezes, que estão à sua volta. Muito bem, agora vamos ver um pouco de otimismo na prática, como eu sempre digo. Lembre-se, independentemente das pessoas que cruzam o teu caminho, sejam elas positivas ou otimistas, e negativas ou pessimistas, sempre tem algo a nos ensinar. No caso dos pessimistas, é simples, basta fazer exatamente o contrário, não se deixar influenciar. Segundo ponto, dificilmente haverá lugar no mundo para pessoas que só lamentam o tempo todo, cujo discurso, cuja prática é se lamentar, é falar mal dos outros, é olhar as coisas sempre pelo lado negativo, é se esforçar para torcer sempre contra aquilo que está sendo feito. Pessoas assim não têm lugar. Elas morrerão e falando mal de tudo e de todos. Terceiro ponto sobre otimismo versus pessimismo. Sempre otimismo e pessimismo são estado de espírito, ou estados de espírito. Eu gosto muito daquela fábula ou daquela parábola indígena norte-americana dos dois cachorros. E uma pessoa chegou para um velho índio tranquilo, sentado lá na sua aldeia, olhando e contemplando a natureza, e se referiu a ele: velho cacique, dentro de nós existem dois cachorros, um mau e outro ruim. Qual será que é capaz de ganhar a briga, velho cacique? E o velho sábio, do alto da sua sabedoria, simplesmente disparou: aquele que você alimenta. Por isso eu sempre repito e digo: estado de espírito. Você é negativo ou você é positivo? Você é otimista ou você é pessimista? Você é mais otimista ou mais pessimista? Depende daquilo que você alimenta. Sempre pense nessa parábola quando você tiver que alimentar o seu discurso. É simples assim. Quarto ponto. É impossível você levantar otimista todos os dias. Você alterna entre esses picos de alegria e de tristeza, dependendo do seu estado, da sua situação. Mas lembre-se, tudo na vida é efêmero. E a vida é sempre feita de mais coisas boas do que coisas ruins. Portanto, o teu estado de espírito é que importa. Na maioria das vezes, você vai levantar de maneira otimista. Poucas são as vezes em que a gente se deprime, a menos que você queira fazer disso uma bandeira para o resto da vida. Quinto ponto sobre o otimismo. Torça pelo sucesso dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus filhos, dos seus parentes. Torcer pelo bem das pessoas é uma maneira de ser otimista, é uma maneira de espantar um pouco esse pessimismo. Lembre-se, deseje sempre o bem, faça o melhor que você puder, ajude na medida do possível. As pessoas são o que são. E você tem uma formação, um treinamento, uma história, uma cultura diferente. Portanto, se você reforça o discurso negativo, na prática é isso que você vai ter. É simples assim, é dessa maneira. Desejar-lhes o bem é a melhor forma de você afastar definitivamente o pessimismo da sua vida. Por fim, não menos importante, lembre-se, respire o otimismo em todas as suas realizações. Nem todas as coisas duram para sempre, porém, o que faz de fato você crescer, você progredir, você caminhar sempre de maneira positiva para frente, é a sua conduta, é a sua postura, o seu comportamento. Eu não me canso de repetir aqui aquela velha máxima do conceito budista, aquele velho provérbio: não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. Para um otimista, a máxima é a seguinte:
É difícil, mas é possível. Para um pessimista, ele tem o dom de inverter essa máxima. É possível, mas é difícil. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer completamente diferente. O mundo é dos otimistas. Os otimistas crescem muito mais do que os pessimistas. Agora, seja um otimista responsável antes de tudo. Seja otimista, mas trabalhe com fatos e dados. Tenha o pezinho no chão. Tenha planos. Faça as coisas da melhor forma possível. Dedique-se, estude e leia, e você vai ver o quanto o seu grau de otimismo pode crescer. É simples assim. Gostou do vídeo? Não esqueça, deixe aqui o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possível, ative o sininho para não perder as nossas notificações semanais e me acompanhe aqui no canal pelos próximos 50 anos, se Deus quiser. Muito obrigado por confiar no meu trabalho.